Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreshet Yeshua daqui de Salvador, Bahia. Tem um slogan daqui da Prefeitura de Salvador que diz: Salvador, primeira capital do Brasil. Eu gosto desse slogan porque realmente né? Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então é uma terra que muito boa. E você que visitar Salvador, quiser conhecer a congregação Moreshet Yeshua, nós ficamos aqui no bairro de Campinas de Brotas. Nosso site é moreshetyeshua.org.br. Você pode nos conhecer melhor através do site. E lá tem o link para esse canal do YouTube. Temos a página também no Facebook. Estamos hoje estudando a Parashá Toldot, gerações, que conta ali a geração de Isaac, os filhos de Isaac. E começa em Bereshit, Gênesis capítulo 25, vai até o capítulo 28, versículo 9. Bereshit 25, 19 até o 28, 9. Eu vou convidar aqui o nosso irmão Lorisvaldo, que é quem vai trazer para nós uma reflexão sobre a porção. Lorisvaldo é o nosso, na maioria das vezes, ele é o nosso Lombardi, é o que fica responsável pela parte técnica, ninguém vê, mas sem ele a transmissão na internet seria difícil de acontecer, que é a Loures que fica responsável por essa parte técnica aí que faz funcionar. E ele hoje vai ser o instrumento de Adonai para trazer uma reflexão sobre a sua palavra nessa manhã. Vamos orar. Adonai, em nome de Yeshua, toma o teu filho Lorisvaldo em tuas mãos, que ele seja nessa manhã o teu profeta, a tua boca no nosso meio, que ele fale conforme o teu querer. Nós, às vezes, preparamos, Pai, um monte de coisas, escrevemos, pensamos, colocamos nossa forma de entender as coisas, e às vezes o Senhor tem o fundamento daquilo ali, não é bem aquilo que a gente enxerga. Então, Pai, nós pedimos que faça com que aquilo que nós preparamos, que não esteja condizente com a verdade, com o fundamento da instrução, que a gente esqueça de falar, ou que se a gente falar, as pessoas esqueçam, não aprendam o que estiver errado, mas que nós sejamos verdadeiramente conduzidos por Ti para trazer o verdadeiro entendimento, o verdadeiro significado de cada texto bíblico, de cada aplicação de mandamento, para que possamos sair daqui melhor do que o que chegamos, e assim possamos continuar a crescer perante Ti. Usa Teu Filho nessa manhã para nos abençoar, e que ele também seja abençoado. Nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Muito obrigado, Rosh. Shabbat Shalom a todos, a vocês que nos assistem de casa. E eu gostei muito do pedido que o nosso Rosh fez na oração, porque a verdade é que o nosso crescimento é gradual. A cada dia que passa, a cada ano que passa, enxergamos coisas novas na Torá, aprendemos uns com os outros e diretamente com Adonai e corrigimos nossas falhas. Em alguns momentos aqui eu posso trazer algo que realmente esteja um pouco distante da verdade. Eu posso não entender a verdade absoluta ali naquele momento, e depois o irmão chega e me conta e eu realmente mudo aquilo. Estamos em plena evolução constante, o tempo todo buscando o conhecimento e evoluir. Nossa intenção quando preparamos um estudo é trazer aquilo que ele colocou no coração, aquilo que a gente encontra como verdade. Se por acaso eu fugir um pouco dessa verdade, que Adonai tenha misericórdia e que realmente ele traga o entendimento correto no futuro e que os irmãos realmente não absorvam. Mas eu trouxe algo interessante, porque essa paraxá, ela mexe muito comigo, porque eu ouvi muitas ministrações que eram, no meu coração, uma facada, uma dor muito grande, quando eu ouvia as ministrações falando do nosso patriarca Yaakov. Era terrível, eu nunca consegui assimilar. E eu digo para você, irmão, você que me assiste, você que é cristão, que frequenta uma outra congregação, que vai nos assistir algum dia no futuro, seja questionador. Eu sempre fui questionador e, às vezes, a liderança não
aceita muito bem quando você tem uma pessoa na sua congregação que questiona, que pergunta, que quer saber de forma esmiuçada ali o que significa aquilo, o porquê daquilo, você discorda. Isso às vezes é ruim porque a pessoa não está tão certa daquilo que está ensinando, não tem argumentos fortes para passar e lhe convencer ou lhe mostrar de forma clara que aquilo é verdade. Então, você, às vezes, é colocado a escanteio ali porque você questiona. Mas se você não questionar, se você não perguntar o porquê, não tiver compreensão plena da Escritura, você não cresce. Você não pode apenas ouvir o que lhe é dito, sem ler o que está escrito e meditar para ver se aquilo é verdade. Você tem que meditar, porque às vezes Adonai vai revelar para você algo que não revelou para mim. E depois da gente conversando, eu vou ter que lhe ouvir e aquilo vai mexer comigo, a verdade vai vir e eu vou sentir que aquilo dali realmente supera aquilo que eu tinha como verdade, e eu vou absorver e você aprende comigo e eu com você da mesma forma. Então, essa paraxá, ela traz momentos complicados na vida dos patriarcas. Por quê? Porque a Torá e as Escrituras, em momento algum, esconde os erros dos nossos patriarcas, daqueles que foram homens segundo o coração de Adonai, como Davi, daqueles que estiveram buscando, que era o pai da fé. Sempre a humanidade, todos necessitam do sacrifício do Mashiach. Se houvessem homens sem falha sobre a face da terra, o Mashiach não seria necessário. Então todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Adonai e precisam do sacrifício do Mashiach. Então a Torá mostra, a Torá não esconde erros nos patriarcas, erros naqueles grandes homens. Eles mostram para que você entenda que mesmo você errando, você tem que continuar a sua caminhada fazendo o que é correto, se arrependendo e buscando Adonai e fazendo aquilo que agrada a Ele, buscando uma melhoria, buscando corrigir suas falhas, não viver no erro. Então a gente vai encontrar alguns erros hoje na vida dos patriarcas, algo que às vezes é mal compreendido, então se ensina de forma errada a respeito de Jacó. A gente vai entender lá para o final o porquê existe esse erro teológico em cima disso, através de uma frase que é dita pelo seu irmão Esav. E eu vou começar lendo com vocês Bereshit 25, do capítulo 27 ao 34. Eu coloquei nos slides para facilitar, para não ter que estar manuseando, e dessa forma a gente acelera e consegue terminar no tempo correto. O texto diz o seguinte: e os moços cresceram, e Esaú tornou-se um perito caçador, homem do campo, e Jacó um homem íntegro, que habitava em tendas, e Isaque gostava de Esaú, porque comia de sua caça, e Rebeca amava a Jacó. Jacó havia cozido um guisado, e Esaú veio do campo, e ele estava cansado. E Esaú disse a Jacó: enchei minha boca, rogo-te, dessa coisa vermelha, pois estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E Jacó disse: vende tão claro como o dia tua primogenitura para mim. E Esaú disse: eis que caminham para a morte, de que me servirá a primogenitura? E Jacó disse: então jura-me, de forma clara como o dia. E jurou-lhe. Observe o que foi feito aqui. Ele comprou e o outro jurou que estava passando para ele a primogenitura. E jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Jacó, e Jacó deu a Esaú pão e o cozido de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi, e Esaú desprezou a sua primogenitura. O que acontece é que muito se ensina que Jacó, ele usurpou. Que ele era usurpador. Ele usurpou a primogenitura do irmão, enganou o pai, mas Adonai fez um milagre na vida dele. Que milagre foi esse? Mudou o nome. Ou seja, mudou o nome e mudou a pessoa. O usurpador deixou de ser usurpador, de enganar os outros, porque Adonai simplesmente mudou o seu nome. Será que a mudança de nome que Adonai fez na vida dos patriarcas, quando assim fez, mudou quem eles eram? Ou foi apenas algo para mostrar, apontar para algo mais profético mais à frente? Será que mudou a integridade dele? Será que Jacó realmente era usurpador? Será que ele realmente enganou, passou a perna no irmão, no pai? E apenas mudando o nome dele, mudou a pessoa? Não. Eu nunca aceitei esse ensino de que Adonai pegou um homem ruim, um homem enganador, usurpador, e botou na linhagem ali. A partir dele
sairia a promessa, ele era filho da promessa e dali sairia o Israel dele hoje. Eu não conseguia aceitar Adonai pegar um falso profeta, um feiticeiro e usar como profeta e dar visões. A gente já estudou sobre Balaão aqui, eu já mostrei que os relatos que a gente tem todos era que Balaão realmente era um profeta de Adonai e que ele se corrompeu ali no final. Se corrompeu sim, errou e ensinou como causar um dano ao povo de Deus, e ele pagou com a própria vida, porque existem consequências para os nossos erros. Mas o Deus ao qual nós servimos, ele não vai usar um feiticeiro como se fosse um profeta dele. Você está aqui buscando a Adonai, orando, jejuando, e ele não lhe dá aquelas visões maravilhosas, aqueles sonhos que deu para um feiticeiro chamado Balaão. Não tem lógica. O Deus ao qual nós servimos, se você seguir a lógica, a forma dele agir, ele nunca faria isso. Da mesma forma que ele não pegaria um usurpador, um homem que vivia em engano, passando a perna nos outros, e transformaria em seu Israel. A partir dele sair uma nação santa. Não tem como. Tanto que o próprio Deus diz que ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Esaú era ruim aos olhos de Adonai, e era ruim aos olhos dos seus pais também. Então, por isso que de Jacó, desde o ventre, foi dito que o menor iria comandar, seria superior, o maior serviria ao menor. Já existia essa profecia. Aí você poderia pensar, não, então Adonai predestinou para que o Esaú fosse mau e Jacó superasse ele. Essa predestinação, irmão, é complicada, e a gente vai falar a respeito disso na quarta-feira. Eu não quero entrar nesse assunto porque é complexo mesmo. Mas observe a forma que eu penso o agir de Adonai, o porquê ele sabia que Esaú seria mau e que Jacó seria superior a ele e seria quem levaria a descendência à frente. Adonai, ele não está preso ao tempo como nós estamos presos. Existiu o passado, estamos vivendo o presente e existe o futuro para a gente. Para Adonai, essa linha do tempo, para ele é uma só. Ele sabe o que vai acontecer, porque ele já viu tudo o que vai acontecer. Ele sabe o que aconteceu, ele é o presente e ele será o mesmo sempre. Ele sabe tudo o que irá acontecer. Ele não está guiando, ele não criou uma pessoa para perdição. Essa pessoa vai à perdição com suas próprias pernas. A sua conduta, o seu dia a dia é o que leva ela à perdição. Não é Adonai que criou aquele para ser lançado no lago de fogo e acabou. Não, seria contrário ao que nós conhecemos da natureza de Adonai, do Criador. Então, ele via o futuro, ele viu que no futuro Esaú seria mau. E ele pega e fala para Rivca que o maior serviria ao menor, que a profecia seria, a descendência seria passada através de Jacó. Então, essa é a forma correta de entender. Adonai não está preso. E eu gosto muito, a tecnologia até que ajudou a compreender isso de uma forma mais clara. Porque hoje a ciência, e através da ciência, filmes surgiram a respeito da linha do tempo, que a gente não tem como provar, mas que para mim parece lógico. E você vê que na ciência, no que é mostrado nos filmes, é que a linha do tempo, ela não é uma linha única e fixa. Você vê que cada opção que você tem, lhe manda para um caminho diferente, todas as opções. Então, quando Adonai, ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer se você tomar a opção A ou a opção B. Ele sabe que se você tomar a opção A, mais na frente, ela vai se dividir A ou B. Então, ele sabe todos os caminhos que sua vida vão tomar, independente da opção que você decidir tomar naquele momento. Ele sabe tudo o que vai acontecer após isso, porque ele detém todo o conhecimento. É algo complexo, mas em cima disso você compreende que ele não determinou que sua vida hoje fosse perdição, ou que você já nasceu predestinado para a salvação. Não, são os seus caminhos, os seus passos, e ele sabe o seu futuro, porque a linha do tempo para ele é como uma só, ele não está preso no presente apenas, para ele conhece tanto o futuro como o passado, como se fosse o presente para nós hoje. Então, ele sabia o que aconteceria, como Esaú seria. E ele vai e fala para Rivca que o maior serviria ao menor. Eu lhe pergunto, será que Rivca, casada com
Isaac ali, ele nunca conversou, ela nunca falou para o marido dessa profecia? Será que ela nunca contou para ele, olha, Adonai me visitou e disse que o maior servirá ao menor? Eu acho pouco provável, viu? Apesar da palavra da Torá não mencionar, mas a mulher tem o dom da conversa, né? Falar muito. O homem geralmente fica só balançando a cabeça, mas mulher gosta de conversar. A mulher guardar um segredo do marido é muito difícil. Eu sei porque eu sou casado. Eu tenho uma sogra que o nome dela era vovó fala-fala para o meu filho, porque conversava muito. E quando eu chegava perto da minha sogra e sentava para dar ouvidas, eram 2 horas, eu balançando a cabeça, poxa, dando risada e balançando a cabeça. A mente estava voando, mas a mulher precisa de atenção, ela precisa que você finja pelo menos que está escutando ela falando. E aí você vai balançando a cabeça. Mulher tem esse dom. Então, eu acho pouco provável que durante toda a vida ali ela não tenha mencionado para o marido uma visão dessa que Adonai tenha dado. Provavelmente, Isaac estava como eu faço, balançando a cabeça, ouvindo, mas não estava prestando muita atenção, não deu muita bola, como se fosse verdade. Poderia ser uma loucura, porque no coração do pai, ele viu os filhos crescendo, o primogênito dele, aquele que era como eu coloquei na imagem de início, era o fortão, aquele que se sobressaía sobre os outros, o que caçava, brigava, levava tudo, as mulheres ficavam doidas por ele, era mulherengo, e o pai, poxa, esse meu filho O outro era mais colado com a mãe, aprendeu a administrar tudo na casa, era um homem de tendas, mais calmo, manso. Tinha a Torá nos mostra que o pai era mais favorável a Esaú. Então, o pai, no coração do pai, não, Adonai não deve ter dito. Adonai não falou comigo, falou com ela. Se Adonai falasse comigo, eu ficaria mais tranquilo. Então, eu vou passar a bênção da primogenitura para o meu primogênito de verdade, que isso aí sim é um homem macho, sai para caçar. O outro é meu filho também, eu amo, mas fica aqui dentro de casa, cuidando da casa, dos afazeres. O pai tinha essa... E no passado era normal, porque o homem tinha que ser valoroso dessa forma, saber caçar, agir no dia a dia, comandar, ser forte, era necessário. Então, a gente vê que tinha essa diferença. O pai queria passar a primogenitura para aquele que era, de fato, primogênito. Mas esse primogênito se mostrou um homem totalmente desleal. Um homem que se corrompia constantemente, um homem que desagradava pai e mãe, tanto que ele casou com mulheres que eram mais aos olhos dos pais. Os pais reprovaram o casamento dele. Ele se importou? Não, casou logo com 2, mesmo assim. E você vai ver no final algo que ele faz que mostra como o coração dele não se importava com o pai. Eu deixei para o finalzinho. Ele não tinha esse coração bom aos olhos de Adonai, e Adonai reprovava ele. Já Jacó tinha uma preocupação. Jacó tinha essa preocupação. Mas ele queria também a bênção. A mãe provavelmente já tinha dito a ele, olha, Adonai disse que será sua, não se preocupe, vai ser sua. Você vai ser o escolhido. Aí o que ele fez? Ele deu um jeito de comprar de forma lícita. Me diga que mal existe se ele chegou para o irmão gêmeo dele e disse para o irmão, ele via que o irmão desprezava a primogenitura. Ele sabia, o irmão não dava valor. O irmão chega com fome, parecendo até que vai morrer se ficar com fome, né? A gente sabe que o ser humano consegue passar vários dias com fome. Chegou com fome, viu o guisado ali sendo cozido ali, parecendo que ia morrer, e eu quero, ele me vende a primogenitura. Olha o quanto ele valorizava a primogenitura. Para que me serve a primogenitura? E se eu vou morrer de fome? Me dê a comida e pode ficar com a primogenitura para você. A gente não entende o valor que a primogenitura tinha, porque hoje no nosso convívio a gente não dá mais esse valor, essa ênfase. Mas ser o primogênito era algo muito forte. O primogênito era quem levava adiante ali a linhagem do pai, era quem comandava tudo que o pai deixou, a porção dobrada dos seus bens quando era repartido. Ele repartia, tem 2 filhos, reparte em 3, um fica com uma porção, o primogênito leva 2, ou seja, ele fica 2 vezes mais rico e tem a autoridade sobre aquilo que o pai deixou. Se você observar, o primogênito foi separado por Adonai para ele, como linhagem sacerdotal. Os primogênitos seriam os sacerdotes no templo, se não houvesse o pecado do bezerro de ouro, quando a tribo de Levi foi a única que não se dobrou, e aí Adonai disse, a partir de hoje, no lugar dos primogênitos, eu quero a tribo de Levi. Mas o primogênito era
alguém separado por Adonai desde o seu nascimento, tanto dos homens como de animais. Para ele era algo muito poderoso, algo muito forte. E ele desprezou. Eu coloquei até alguns versículos para mostrar o quão devasso ele era e a importância da primogenitura. Hebreus 12:16 diz o seguinte: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Desprezou a primogenitura. Hebreus 12:16. A gente vê no texto de Romanos 9 que a gente leu hoje, se você ler ele completo, ler um pouquinho mais, você vai ver o quão foi desagradável aos olhos de Adonai o fato dele desprezar a primogenitura dele. E o porquê a primogenitura é tão importante? A gente tem vários textos, eu coloquei um, Deuteronômio 21:15-17, que diz: quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar os seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe a porção dobrada de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito de primogenitura é dele. Para você ver como Adonai, ele valoriza isso. Ele valoriza o que é primogênito de verdade, só que nesse caso, Esaú desprezou e vendeu. O erro, eu pergunto para você, é de quem comprou ou de quem vendeu? De quem vendeu, não é? Quem vendeu e não valorizou é que é o errado de verdade. Quem comprou não fez nada, ele não roubou, ele não enganou, ele disse: jura, eu estou lhe dando, você vai jurar, jure como o dia é claro hoje que você vai passar para mim a primogenitura. Ele desprezou e vendeu. Jacó tinha já sobre ele agora a bênção da primogenitura, ele seria o primogênito. Só que o homem sempre mete o pé pelas mãos. É natural, o ser humano é assim. Ele recebe uma promessa de Adonai, ele vê que aquela promessa está perto de se cumprir, fica sem saber se Adonai vai intervir mesmo e vai acontecer. E ele vai tentar dar o jeito dele para ajudar a profecia a se cumprir. Foi isso que aconteceu e foi isso que causou toda a confusão, todo o problema. Porque quando você pega e tenta dar essa forcinha, você acaba errando. Antes de chegar nesse ponto, eu coloquei aqui Gênesis 27, de 1 a 4, que é a desonestidade de Esaú, o quão ele foi desonesto. E quando Isaac ficou velho e seus olhos se escureceram, e ele não mais enxergava, chamou Esaú, seu filho maior, e disse-lhe: meu filho, e disse-lhe: eis-me aqui. E disse: eis agora envelheci e não sei o dia da minha morte. E agora pega, rogo, tuas armas, tua espada e teu arco, e sai ao campo, e caça para mim alguma caça, e faz-me manjares como eu gosto, e traz-me, e comerei, para que te bendiga a minha alma antes que eu morra. O que é que um homem honesto, que vendeu a primogenitura, diria para o seu pai nesse momento? Uma pessoa com o coração no lugar. Eu vou deixar você responder, pensar dentro de si. O que é que ele diria para o pai? Meu pai, eu não posso fazer isso, que eu não sou mais o primogênito, eu vendi para Jacó. Ele vendeu, jurou, passou, e na hora que o pai falou de abençoar ele, com a bênção da primogenitura, ele correu para buscar a caça. Isso, para mim, é mais do que comprovação de que ele tinha um coração corrupto e desonesto. Jacó errou, Rivka errou, erraram. A gente vai ver um pouco sobre isso. Erraram, tentaram ajudar a profecia a se cumprir, não esperaram que o próprio Criador, que Adonai, fosse lá e fizesse conforme ele já havia dito. Porque a nossa obrigação é confiar na palavra dele. Se ele disse que algo ia se cumprir na sua vida, ele vai. Não que você vai ficar sentado, você tem que trabalhar, mas fazer tudo dentro dos conformes. Se em algum momento você tiver que fazer algo que é contrário à lei dele, quebrar um mandamento para tentar fazer a profecia se cumprir, não faça, porque isso trará maldição sobre sua vida. Isso é um erro muito grande. E aqui está o erro de Rivka e Jacó. E Rebeca estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para caçar uma caça e trazer.
E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: eis que escutei teu pai falando com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça, faz-me manjares e comerei, e te abençoarei diante do Eterno antes da minha morte. E agora, meu filho, escuta a minha voz naquilo que te ordeno. Vai, rogo ao rebanho e toma para mim de lá 2 boas crias de cabras e farei dela manjares para teu pai, como ele gosta. E trarás a teu pai e comerá, para que te abençoe antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: mas Esaú, meu irmão, é homem peludo e eu sou um homem liso. Porventura me apalpará meu pai e serei aos seus olhos como burlador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. E sua mãe disse-lhe: sobre mim a tua maldição, meu filho. Somente escuta a minha voz e anda, toma para mim. Esse é um ponto importante da gente analisar. Rebeca recebeu a profecia. Quando ela viu a profecia já próximo de se cumprir, porque era naquele dia que a bênção seria passada para Esaú, ela entrou em pânico e disse: não pode, Adonai me disse que era para meu filho Jacó, eu vou ter que fazer uma forma disso acontecer. Eu entendo, eu compreendo, porque isso é normal na vida do ser humano. A profecia está ali para se cumprir. Tem algo que eu possa fazer? Tem. Não é muito agradável, mas é a única forma de fazer com que aquilo aconteça. Será que era a única forma mesmo de fazer com que acontecesse? Porque isso aqui que eles fizeram, como Jacó ele disse: eu trarei sobre mim, Jacó diz: eu trarei sobre mim maldição e não bênção. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado, que em vez de bênção traria maldição sobre a vida dele. Ele tinha o coração preocupado com isso, mas ele obedeceu à mãe, porque eles não enxergaram outra forma. Só que sempre tem outra forma. Quando Adonai promete, ele tem outra forma de agir. Eu digo para você porque eu pensei em várias possibilidades. Eu pensei na possibilidade de Esaf sai para caçar, e no meio do caminho, em vez dele caçar, ele ser caçado, já que poderia sair um animal selvagem a atacá-lo, já que ele foi desonesto e a bênção teria que vir sobre Esaú, sobre Jacó e não sobre ele. Poderiam várias outras coisas terem acontecido, e ele não retornar a tempo, e o pai ele ficar perdido, alguém encontrar depois. Adonai faria algo, Adonai agiria de forma correta para que a profecia se cumprisse. Mas também existe uma forma humana de resolver sem errar. Qual seria essa? Chega para Isaac e confessa tudo. Rivka, Jacó chega para o pai e diz: meu pai, o que ele está fazendo é errado, ele me vendeu. Pode perguntar para ele. Ele me vendeu, ele desprezou, o senhor não pode abençoar. Adonai tinha dito que seria dessa forma. Será que se abrissem o jogo para Isaac seria tão ruim assim? Eu sei que a preocupação era o seguinte: Isaac estava muito velho, debilitado, nem enxergava mais. Para ele seria um desgosto muito grande imaginar aquele filho que ele ama, aquele filho que ele tinha um carinho absurdo, ouvido que o filho dele desprezou a bênção da primogenitura. A gente sabe que a gente tem esse cuidado com os nossos velhos hoje, de levar a notícia ruim, e aquele nosso velhinho acabar infartando e morrer. Então, provavelmente, eles tiveram essa preocupação: poxa, eu vou contar algo tão desagradável ao meu pai? Não, eu vou dar um jeito aqui e vou fazer como se faz em Hollywood, aquelas maquiagens muito bem feitas, porque eu imagino que Rivka caprichou para enganar Isaac daquela forma. Foi um negócio esplêndido. Eu queria estar lá para ver como foi essa pele colocada sobre o corpo dele, que deu a impressão de que era Esaú de verdade. Esaú era muito peludo mesmo, porque ela fez algo muito, foi no pescoço, foi nos braços. Eu achei fantástico. Ela caprichou, errou, mas provavelmente foi uma maquiagem bem caprichada, porque enganou, passou adiante, mas houve uma consequência muito grande, porque você não pode transgredir a Torá, mesmo que de bom coração, querendo fazer algo bom, e as consequências da sua transgressão não virem sobre sua vida. Eles mentiram, enganaram, tentando fazer algo bom. A profecia se cumpriu, a bênção veio sobre Jacó. Mas a consequência do erro também veio. Ele teve que fugir com medo do irmão matar, porque o irmão declarou que mataria ele assim que o pai morresse.
A mãe que ele tanto amava, que ele estava chegado, o filho que ela tanto amava, ela nunca mais pôde encontrar com ele. Rivka morreu sem rever Yaakov. Ela morreu e ele ficou distante. E a gente sabe que na paraxá, a próxima paraxá vai narrar lá o quanto ele sofreu, o quanto ele ralou pelo pecado dele, quantas vezes ele foi enganado também, e o quanto ele trabalhou para poder crescer e Adonai voltar abençoando ele se tornar quem deveria ser. Mas eu digo a você, o coração dele era um coração arrependido, porque senão Adonai não o usaria, não o perdoaria. Eu sei que no coração dele ele clamou, não tenho dúvida, tanto ele como o Rivka, perdão pelo erro, sabiam das consequências e pagaram o preço. Então, toda vez que você erra, mas foi um pecado pequeno, foi uma mentirinha assim, só porque eu não queria... Meu irmão, pode ser uma mentirinha, uma mentirona, é um erro, é uma transgressão, você vai pagar. A gente aqui não ensina que não existe pecadinho e pecadão, existe sim. A gente ensina que existe pecadinho e pecadão, médio, existem graus de pecado, existem pecados que são para a morte, mas a gente sabe que todo pecado traz uma consequência. Mesmo que você minta para salvar a sua vida vai ser poupada, mas existe uma consequência. Uma lei foi quebrada, um mandamento foi quebrado, você vai pagar essa consequência em algum momento da sua vida. Você vai ser perdoado se você realmente se arrepende daquilo, mas você vai pagar a consequência. Então, quando você pensar em transgredir, você sabe, eu vou ser perdoado se eu me arrepender, mas eu vou pagar uma consequência por aquilo, porque existe um débito lá, já quando eu transgredi. Isso ocorreu na vida dos patriarcas, nada foi escondido, todo erro tem uma consequência, a Torá mostra as consequências. Você lembra a consequência do erro de Davi? O quão grave foi na vida dele, como desmantelou tudo na vida dele, o homem segundo o coração de Adonai, quando errou feio daquela forma, ele pagou caro, se arrependeu e continuou sendo o homem segundo o coração de Adonai, e Adonai abençoou ele, mas foi algo terrível na vida dele. Então, isso acontece, a consequência é narrada também para que você entenda que isso vai acontecer na sua vida, caso você transgrida. Então, mentir nunca é a solução. Falar a verdade é o melhor, sempre o melhor, não transgredir mandamentos. Agora, a gente sabe, tanto o Talmud quanto os rabinos antigos, eles dizem, você pode quebrar mandamentos para salvar a vida. Você pode trabalhar no Shabat para salvar a vida da sua família, para você se manter. A gente ensina aqui, o Shabat é importante. Se o meu serviço cai no dia de Shabat e tem alguém com quem eu possa permutar o serviço, eu permuto pelo domingo e venho para a minha congregação. Eu luto para não ter que trabalhar, eu tenho essa possibilidade. Já tem pessoas que, se não trabalharem no Shabat, perdem o emprego e passam necessidade e passam fome. Adonai não quer isso para a sua vida, a gente ensina, não. Reconheça no seu coração que o Shabat é o dia santo. Ore, nesse dia, consagre para ele, diga que um dia você quer guardar de forma plena, sem ter que trabalhar. Você está na diáspora, você não está em Israel. Israel é mais propício, porque o Estado de Israel garante ali o sábado como mandamento e o dia onde todos podem folgar, podem guardar o Shabat. Aqui estamos diante de outra lei, estamos distantes e precisamos trabalhar para se manter. Então, quase todos os mandamentos dos rabinos ensinam que para salvar uma vida, para você salvar uma vida, você pode quebrá-lo. Mas eu digo que mesmo que você quebre para salvar uma vida, consequências existem por quebrar mandamento. Porque existem leis espirituais e esse débito vai continuar existindo. Então você salvou uma vida, foi algo glorioso, você salvou a sua própria vida, mas se arrependa e pague o seu preço, porque vai existir, em algum momento vai ser cobrado isso de você. Eu coloquei uma pequena ilustração, um pequeno texto para a gente meditar. Se Rivka não tivesse enganado seu marido, Adonai providenciaria, foi o que eu falei, coisas melhor, da melhor maneira para que a promessa se cumprisse. O fato dela querer ajudar o Eterno de uma forma ilícita trouxe bastante sofrimento desnecessário, tanto sobre ela como sobre sua família. Adonai não precisa das nossas artimanhas para cumprir os seus propósitos. Necessita sim da nossa fidelidade e dedicação. Falta 10 minutos para se cumprir e eu não vejo como. Adonai prometeu. Se não acontecer nada é porque você ouviu de outra voz ali, não foi a dele. Porque ele não mente. Se ele promete, se cumpre. Espere, de forma lícita. Se tiver algo lícito para fazer, faça.
cumpra para poder aquilo acontecer. Se foi ilícito, não faça. Se não aconteceu, é porque não era o momento, ou então não foi ele que prometeu. O ser humano é emotivo, às vezes você sonha, e o sonho foi apenas barriga cheia, né? Como o pessoal diz, foi apenas o seu subconsciente trazendo à tona aquele filme que você assistiu. Nem todo sonho é revelação. Nem toda voz que você escuta é a voz de Adonai. Você tem que ter o ouvido e a comunhão plena com ele para entender quando ele fala com você. Se não se cumpriu, não se preocupe. É porque não foi o tempo ou não foi ele. Aguarde nas promessas dele. E ela vai se cumprir. Gênesis 27, 34 ao 36 diz o seguinte: quando Esav escutou as palavras de seu pai, soltou um grito muito grande. Aqui foi quando ele recebeu a notícia que a primogenitura foi dada para Jacó. O moleque entrou em desespero, deu um grito desesperado e ficou muito, muito chateado. Soltou um grito muito grande e amargo e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E disse: teu irmão veio a mim com esperteza e tomou sua bênção. E disse, aqui Esav dizendo, não se chama ele com razão Jacó, visto que por 2 vezes me enganou. Ou seja, ele está assumindo aqui que fez um trato com Jacó. Não foi engano. Ele, diante do pai dele, ele diz: a minha primogenitura tomou, e eis que agora tomou minha bênção. E disse: mas certamente reservar-te algo para mim, uma bênção para mim. Ele pede ao pai. Observe que nesse texto aqui, ele assume diante do pai, ele tenta colocar a versão dele, mas ele assume que vendeu a primogenitura. Ele diz que foi enganado, mas não foi engano, foi uma transação lícita, onde ele vendeu e desprezou a primogenitura. Ele faz diante do pai dele agora o reconhecimento de que estava errado. Se colocando como vítima. Ah, não, ele me enganou e tomou a minha primogenitura. Irmãos, a bênção que foi dada foi a bênção para o primogênito. Não dá para separar. Não dá para ele vender a primogenitura e pegar a bênção. A primogenitura não era somente um título, vinha a bênção acompanhada. Então, quando ele vendeu a primogenitura, a bênção já não pertencia mais a ele. E ele aqui se faz de vítima, o coitadinho do Esav, foi enganado por um prato de lentilha. E uma curiosidade, aquele prato de lentilha, aquele cozido de lentilha, a tradição diz que era sempre preparado lentilhas para comer quando fazia, digamos assim, aniversário da morte de alguém. E ali completava, se eu não me engano, 15 anos da morte de Abraham, do patriarca, do pai de Isaac. Então ele estava triste e Jacó preparou esse prato para o pai dele. É só uma curiosidade, porque faz parte da tradição, no tempo ali de você lembrar da morte, completar o aniversário de morte de alguém, você comer as lentilhas, fazia parte disso. Por isso que ele preparou aquele prato de lentilha. Mas ele vendeu e aquele assume e tenta se colocar como vítima. Observe o coração desse homem. Então, quando você escutar a partir de agora alguém falando que Jacó era trapaceiro e enganou o irmão, não houve trapaça. Ele errou na hora que mentiu, junto com a mãe, e ele pagou por aquela mentira. Mas toda a transação diante do irmão foi lícita e o errado sempre foi Esav. Vou lhe explicar agora de forma rápida, o mesmo slide que eu coloquei ano passado, só porque essa paraxá não tem como não explicar o porquê do nome de Jacó ser traduzido por alguns como trapaceiro, como usurpador ali. Na verdade, no hebraico, por não existir vogais, você tem palavras que são idênticas, mas dependendo do contexto ali onde ela é colocada, você sabe o significado real dela. E o nome de Jacó, observe, eu coloquei na letra aí, tem na tela, a primeira letra, esse Yod, esse parecendo um tiozinho aí, Yod, ele não faz parte da raiz da palavra. Ele é, na verdade, um prefixo usado para flexões verbais. E você vai entender, eu coloquei mais à frente, o porquê de tanta confusão. A raiz da palavra do nome dele é Akev, que significa calcanhar. Olha as letras de Akev, deixa eu pular aqui um pouquinho, e olha as letras de Akav. Observe, eu vou voltar. Akev, que é calcanhar, e Akav, que é enganar, são idênticas. As letras são as mesmas. Então, você tem um trocadilho aqui por parte de
do irmão dele. O irmão dele faz um trocadilho, como a gente costuma fazer na nossa língua também. No hebraico dá para fazer. E ele pega, não é à toa que ele me usurpou 2 vezes, não é à toa que o nome dele é enganador. Não. A Kav é enganar, a Kef é calcanhar. E quando você bota ali o Yod na frente, ele dá um significado de agarrou ao calcanhar. Não tem uma palavra em português específica. Tem coisa que você não traduz do hebraico ao pé da letra, não tem. Mas é como se alguém que saiu agarrado ao calcanhar. Calcanhou, porque você pega o paleo hebraico, você vê que o Yod ali é tipo uma mãozinha ali para segurar. Então ele segurou o calcanhar, ele pegou ao calcanhar. É algo desse tipo, mas as palavras são idênticas. Então ele faz um trocadilho. Não é que o nome dele significa usurpador. É um trocadilho que o irmão faz ali, chateado com o irmão dele. Mas nunca houve. Ele ganhou esse nome justamente porque ele saiu segurando no calcanhar do irmão dele. Então esse é o problema. Isso é que leva adiante. Então, nunca mais aceite que defamem na sua frente um dos patriarcas, quando chamarem ele de enganador, de usurpador. Diga, não aceito, está errado, vamos aqui por esse caminho. E mostre o erro de quem foi. Porque Adonai nunca usaria um enganador para sair dele ali uma descendência santa como a de Israel. E, já finalizando, 12 horas, eu coloquei mais um versículo aqui no final. Aqui eu botei comparando os dois para ficar mais fácil, para você ver que são realmente são idênticos. Eu coloquei para finalizar aqui algo que Esaú fez no final da paraxá. Ele diz assim: Esaú viu que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai. Então Esaú foi a Ismael e tomou a Mahalat Bat Ismael, neta de Abraão e irmão de Nevaiot, por mulher, além das suas mulheres. Observe o coração desse homem que se fez de vítima. Ele vê que os pais não gostam das mulheres dele, não era para casar, tanto que mandou Jacó buscar a mulher longe, na parentela de Rívica. Ele se chateia e diz: meu pai não gosta das mulheres de Canaã, pois eu vou pegar mais uma. Vou casar com mais uma. Casou com mais uma para aborrecer, para trazer mais aborrecimento para os pais. E nessa paraxá você vê lá Rívica falando a respeito disso, do quão chateada, do quão angustiada ela estava por causa de Esaf, das mulheres de Esaf. Adonai sempre prezou por isso, pela intenção, pelo coração contrito voltado para ele. A gente vê o tempo todo Esaf totalmente distante. E Jacó tentando buscar o que é correto. Ele errou, pagou pelo erro dele, mas o coração dele sempre foi em buscar Adonai, em guardar as mitzvot de Adonai e fazer o que é correto. Eles pagaram o preço, foram perdoados, e Adonai abençoou Jacó de forma grandiosa. E essa era a reflexão que eu queria trazer hoje. Sempre faça e busque a verdade, falar a verdade para não incorrer em erros futuros, em consequências graves na sua vida. Viva pela verdade, nunca transgrida a Torá. Eu não preciso lembrar vocês que até o próprio Yeshua disse que a mentira, o pai da mentira é Hassatã. A gente vê que o tempo todo, Levíticos 17, ali dentre as 10 palavras, os chamados 10 mandamentos, tem ali também não falar falso testemunho, que engloba também a mentira. E Levítico 17 diz que você não deve proferir mentiras, enganar. Então, andar uma vida correta. Se esforce para viver uma vida correta. Observe os erros dos patriarcas, daqueles que são narrados nas Escrituras Sagradas. Aprenda com esses erros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele não tenta cair no seu próprio erro para se embolar todo. Não, aprende, aqui esse caminho não é bom, eu não vou por aqui, eu vou pelo correto. Aprenda, seja sábio e ande de forma correta. E eu encerro por hoje, eu vou passar para o nosso Rosh. Agradeço a oportunidade e um Shabbat Shalom a todos. Deixa eu tirar essa máscara aqui para o som sair melhor. Já está na hora da gente deixar esse negócio de lado, viu? Só concluindo aqui rapidinho uma coisa que Lourdes estava falando. Vocês lembram aqui que sábado passado eu comentei sobre Abraão ter visto, né, o significado
a importância da aliança, né? dele ter dele carregar, me fugiu aqui a palavra certa, mas a importância que estava sobre ele, né? A questão dele levar aquela linhagem santa até a vinda do Messias, a importância daquele lugar, de comprar aquela terra ali para fazer um elo entre aquele lugar e o Éden, atrair para si a responsabilidade daquela aliança para preservar sobre sua descendência ali uma linhagem santa. Abraão entendeu isso, Isaac entendeu isso, Jacó entendeu isso, a ponto de levar, a mãe dele entendia, a ponto de fazer isso aí, porque ele via, rapaz, ele imaginou, ó, isso, ele e a mãe, isso tem que se cumprir. A responsabilidade sobre isso aqui é muito grande para ficar na mão de alguém que não leva isso a sério. Esaú não compreendia isso, e se compreendia, não levava a sério. Ele não estava preocupado com as gerações futuras, com o futuro da humanidade, com o futuro da espécie humana. Se ele entendia, não se preocupava com isso. Eu creio que ele não entendia. Jacó enxergava, a mãe dele enxergava como os outros dois anteriores, Abraão e Isaac, enxergavam. Então, ele sabia a responsabilidade que carregava sobre eles. E não podia ficar na mão de qualquer um. Era uma responsabilidade muito alta. Que Adonai nos abençoe a entender também isso sobre nós, sobre nossa vida, o quanto é importante para nós manter viva a nossa aliança com Adonai. Irmãos, shalom. לא שאותנו תהיה מפשענו, שרים אנו שיר אהבה, תיקן את דרכינו.